aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês a minha experiência de leitura com o livro A Garota do Lago, do Charlie Donnelly. E o que acontece, gente? Esse é um thriller psicológico, é um livro de suspense, onde logo de cara, no primeiro capítulo, a Becky, que vai ser a nossa protagonista, ela foi assassinada de uma maneira assim muito cruel. E a gente fica se perguntando quem foi que fez isso, por que que fizeram isso e o que que aconteceu pra tudo chegar a esse ponto. Então, a partir daí, logo no primeiro capítulo, a gente fica completamente querendo terminar logo o livro pra saber o que aconteceu. Então, esse comecinho do livro, ele é muito bom, porque ele é muito instigante e você quer saber quem é o assassino. E o que acontece, gente? Então, esse livro ele é intercalado pelos capítulos com a Becky e os capítulos com a Kelsey. E quem é a Kelsey? Ela é uma jornalista que ela vai ser direcionada para investigar esse assassinato, porque esse assassinato aconteceu em circunstâncias muito diferentes e muito misteriosas, onde essa notícia foi muito pouco divulgada. A Becky, a menina que foi assassinada, ela é de uma família muito rica e que aparentemente estão escondendo muitas das provas e muitas das coisas. Esse assassinato aconteceu numa cidade super pequena, onde essa família era bem conhecida. Então é tudo muito estranho. E a Kelsey, ela foi direcionada para investigar e para fazer um artigo sobre esse assassinato. Então esse livro vai sempre intercalar entre o presente da Kelsey, que esse livro vai se passar em 2012, então a gente tem um presente dela, ela investigando passo a passo toda a ida dela até essa cidade, conhecendo algumas pessoas, fazendo algumas entrevistas com pessoas que conheciam a menina que foi assassinada, com pessoas que estavam com o policial que estava envolvido ali na situação da investigação, com os médicos que fizeram a autópsia da menina. Então ela vai começar essa investigação e também vai ser intercalado com as visões e algo pra gente conhecer quem era a Becky. Então, a gente vai voltar lá pra 2010, 2 anos antes da noite do assassinato da Becky, e a gente vai conhecer quem era ela. A gente vai ser apresentado a alguns dos amigos dela da época da faculdade, a gente vai conhecer um pouco do relacionamento dela conturbado com os pais, a gente vai conhecer os namorados dela, todas as questões. Então a gente fica todo o livro intercalando entre uma visão de uma menina, que é a Becca, e a visão da Kelsey. E além dessa questão da Kelsey estar investigando o assassinato da menina, e ela acha tudo muito estranho a ambientação, porque as coisas não são muito bem divulgadas e ela começa a descobrir um pouquinho de tudo, o que levou a isso acontecer. A gente também vai saber um pouco do passado da Kelsey. O que acontece? Ela também teve um atentado contra ela, então ela acaba se identificando muito com o assassinato dessa menina, que a faz querer investigar e saber quem é o culpado de verdade. Então esse livro é um livro muito interessante, é um livro que não dá pra falar muita coisa, porque senão vai cair no campo do spoiler. E eu gostei muito do começo, como eu falei, é um livro instigante, dá vontade de ler até o final, sendo, porém, talvez, entretanto, o livro, o nosso protagonista, ele dá uma pista completamente falsa no meio da história, e que me quebrou bastante quando eu descubro quem foi o assassino. Então, o que acontece, gente? Essa pista falsa, pra mim, foi um mecanismo, assim, bem podre do autor ter feito isso, porque você fica... Aparecem algumas pessoas que poderiam ser possíveis suspeitos para terem cometido esse assassinato contra a Becca, porque, assim, no decorrer da história, a gente vai entendendo de que não foi um atentado aleatório. Foi uma pessoa que realmente conhecia a Becca, teve algum tipo de relacionamento com ela, então vai apresentando pra gente alguns dos possíveis culpados. E no meio da história ele acaba dando essa pista falsa que faz a gente descartar aquela pessoa, sendo que ninguém mais teria algum tipo de motivo conveniente para ter feito aquilo. Nenhum outro personagem, gente. Logo no começo a gente já consegue... Você já fala de cara quem é a pessoa, o suspeito, você já acerta. Então eu acho que ficou bem fraca essa questão de... Acho que fica mais interessante quando você tem vários suspeitos e você não tem a mínima ideia de quem é. Então, pra mim, nessa história, logo do começo, a gente já consegue adivinhar que, pô, talvez tenha sido essa pessoa. Então, quando acontece essa pista falsa no meio da história e quebra a gente... Porque a gente começa a tentar achar motivo para outra pessoa ter motivos, sendo que nenhum dos outros possíveis culpados realmente, a gente acredita que ele tem algum tipo de motivo conveniente para ter feito isso contra a menina. Então acho que em questão dos suspeitos, em construir outras pessoas para a gente desviar a nossa atenção, esse livro ele é bem fraco em relação a isso. E
esse livro também me quebrou em alguns momentos, além dessa parte do assassino, que quando lá no finalzinho da história, quando a gente descobre que é um assassino, na minha opinião, eu fiquei bem assim, não teve graça, não fiquei tipo assim, meu Deus, não acredito que foi essa pessoa. Eu não tive esse tipo de reação. Eu achei bem previsível, eu já sabia que poderia ser essa pessoa, e foi bem assim, sem graça. Até descobrir quem é que fez, os motivos a gente já imaginava também. Então não foi no decorrer da história a gente já começa a ler e tal. Eu acho muito mais interessante quando o autor ele vai jogando as coisas na nossa cara e meio que a gente não percebe que é aquilo, e quando a gente descobre a gente fica chocado. Eu acho que essa é o que deixa mais instigante e é o mais divertido, é o mais interessante de você se ler um thriller psicológico. Como eu tava falando, também outra coisa que me quebrou bastante durante a leitura dessa história é que em alguns momentos eu tive a sensação de que o autor do livro, ele meio que tenta colocar a culpa na vítima. Então isso me incomodou bastante, como por exemplo, colocando a Kelsey, que é a menina que tá investigando, que é a jornalista que tá investigando, ela fala depois de conversar ali com algumas pessoas, ter o feedback de alguns conhecidos da Becca, ela chega numa conclusão de que a Becca, ela não necessariamente porque ela queria, mas ela tinha um poder de sedução ali muito aguçado, onde ela tinha relacionamento com vários caras, e não necessariamente ela tinha esse relacionamento, gente, ela só tinha relacionamento com uma pessoa, e os outros caras meio que entendiam a situação meio errada. Então quando a Kelsey, o autor coloca a Kelsey, a menina que tá investigando, que tá se identificando com o assassinato da menina, e ela fala esse tipo de coisa, que talvez a Becca, ela seduza demais os homens, ela tem esse poder de sedução, me incomodou bastante. E não foi isso só uma vez, acho que foram mais 4, 5 vezes durante o livro. Tem algumas pessoas que têm esse tipo de fala durante a história e que, na minha opinião, ficou parecendo que estariam justificando o porquê que o assassino fez isso, sabe? Como se fosse culpa da vítima. Então, isso me quebrou bastante, eu fiquei tipo assim, como assim, gente? Ficou assim, um monte de pontinho de interrogação, porque isso tá sendo citado no livro. Então isso me quebrou bastante. Eu acho que eu não recomendo essa leitura porque ela me decepcionou. Talvez a minha expectativa tava lá no alto, porque eu conheci esse livro por causa de alguns booktubers que eu sigo também, e muitos deles tiveram sempre muita resenha muito positiva sobre essa história, e eu cheguei com uma expectativa muito grande e tenho que falar que eu me decepcionei bastante. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber se vocês já leram esse livro e se vocês compartilham da mesma opinião que eu, ou vocês acham que foi completamente surpreendente, que vocês não estavam esperando, que foi incrível essa experiência de leitura pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @maisvideolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.